Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O cerimonial da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, tem a honra de dar início à sessão solene do Conselho Universitário de outorga de grau aos formandos do curso de Medicina. E para compor a mesa de honra, convidamos primeiramente o professor doutor Lester Marco Antônio Camargo, vice-reitor da Unisul, que presidirá esta sessão solene. Chamamos também o excelentíssimo doutor Marcelo Lemos dos Reis, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde. Professor doutor Ivânio Alves Pereira, paraninfo dos formandos. Professor doutor Heitor Germano do Livramento Duque, patrono dos formandos. Chamamos também o professor doutor João Guizo Filho, coordenador do curso de Medicina. Professor doutor Anastácio Cotsias Neto, representando o Conselho Federal de Medicina. Professor doutor Alexandre Paim Dias, representando o Conselho Regional de Medicina. Chamamos também o professor doutor Irmoto José Foerschut, representando a Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina. Professor doutor André Sobieraski dos Santos, representando a Associação Catarinense de Medicina. Chamamos também o professor doutor Marcelo André Rocha Ostrovski, representante do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. E também a acadêmica Dara Gilvana Santim de Souza, presidente do Centro Acadêmico Murilo Capella. Agradecemos a presença das autoridades, entidades de classe e todos os convidados. Anunciamos neste momento a entrada da representação do Conselho Universitário, constituída por professores, funcionários e acadêmicos da Unisul. Há mais de 50 anos, a Unisul transforma a vida das pessoas que passam
pela instituição. Por isso agora nós vamos exibir um vídeo institucional para que vocês entendam um pouco dessa transformação que a instituição provoca em quem passa por ela. Se você fosse reinventar a sua história, como ela seria? Com quem você estaria? E para onde você iria? Há 50 anos, todos os dias, milhares de estudantes e suas histórias cruzam estes corredores, salas e laboratórios, unidas pelo mesmo desejo, o desejo de ser mais, de saber mais, de poder mais, o desejo de reinventar a sua história, aqui, nesse lugar. Sejam bem-vindos todos os sonhadores, os corajosos, os que não se conformam. Sejam bem-vindos os que lutam, os que mudam, os que desafiam o destino e controlam a vida com as próprias mãos. Sejam bem-vindos à sua nova história. Bem-vindos à Unisul. E neste momento convidamos a todos para que de pé e com aplausos recebamos aí os formandos do curso de Medicina, turma Professor Doutor Jean Costa Nunes. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta. Silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Something's not the same. Black hair, cross paths.
E neste momento convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra, o presidente, para fazer a abertura desta sessão solene do Conselho Universitário de Outorga de Grau. Desejando boa noite a todos, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene do Conselho Universitário de Outorga de Grau aos formandos do curso de Medicina. Concedemos agora a palavra aos formandos Marina Rocha Rubini e Rafael Balestreri Trevisol, oradores da turma, para proferirem a sua mensagem. Professor Dr. Lester Marco Antônio Camargo, presidente dessa sessão solene, saudando-os e estendemos os cumprimentos às demais autoridades.
queridos professores, pais, familiares, amigos, senhoras e senhores, boa noite. Nessa noite, a nossa caminhada universitária chega ao seu derradeiro final. Estamos aqui reunidos, e não é por acaso. Dentre centenas de candidatos, fomos nós os 30 selecionados no vestibular. A família Med 15 cresceu, com a chegada dos colegas vindo de outras turmas e de outras instituições. É verdade que, infelizmente, alguns tomaram outros rumos, mas nem por isso deixaram de fazer parte dessa família. Somos 35 pessoas, diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Temos um pouco de tudo. Temos jovens que entraram direto na faculdade, recém-saídos do ensino médio. Temos administradores, bioquímicos, temos mãe e temos pai. Tivemos, inclusive, casais formados. Um exemplo de como a medicina envolve trabalho, mas também amor. Há também, claro, os esportistas, os crossfiteiros, os churrasqueiros semiprofissionais, os tocadores de violão, além daqueles que foram compositores e que conseguiram trazer um pouco de alegria aos nossos pré-provas. Falando em provas, foram muitas provas. E tivemos aqueles que as gabaritaram, assim como aqueles que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que não tivesse servido como aprendizado. Formamos aqui líderes, presidentes do centro acadêmico e pessoas que estiveram dispostas a trabalhar em prol dos demais, inclusive na busca do tão sonhado financiamento estudantil. Tivemos aqueles que foram a todos os intermédios, assim como aqueles que não foram a nenhum. Ao longo desses anos, passamos por batalhas, mas também passamos por comemorações. Comemoramos, rimos, choramos e muitas vezes tivemos ao nosso lado os nossos mestres. E tudo isso ficará eternamente na nossa memória. E embora por vezes tentemos negar, antes de sermos médicos, fomos calouros e fizemos muita calourice. Há 6 anos, adentramos o Olimpo da sapiência médica, a universidade. Alguns com as cabeças raspadas, todos nós com as caras pintadas, nossos corações estavam esperançosos. Frequentamos as aulas, participamos de palestras e digas acadêmicas desde o primeiro semestre, quando tantas vezes não sabíamos sequer do que se tratava o assunto discutido. Fazíamos aquelas anamneses ultra completas e chegávamos a indagar o paciente de 80 anos como havia sido o seu parto, ou ainda, se ele residia em casa de tijolo, de madeira ou de pau a pique. Houve também um ciclo clínico, e com ele o bloco da cardio, pneumo, endócrino, gastro e a tão temida nefrologia. Hoje, aprendizados essenciais, houve também aprendizados essenciais, como, por exemplo, dar conta de revisar matérias de 5 semanas em 5 dias, ou talvez em 5 horas. E, por fim, os anos de internato, em que passamos por diferentes especialidades, rodamos em hospitais da região, aprendemos a suturar, a examinar pacientes internados e também realizar consultas, solicitar exames com critérios e realizar prescrições de insulina, de Symbicort e, às vezes, daquela amitriptilina, um comprimido antes de dormir. E agora, passados 6 anos, deixamos os bancos da universidade e a supervisão dos nossos estimados professores para desempenhar carreira solo. Passamos da categoria de internos para hoje recebermos as armas do exército de Hipócrates. Enfim, médicos. Médicos. Como essa palavra soa bem aos nossos ouvidos, mas será que sabemos exatamente o que é ser médico? Ou então, quando foi que nos tornamos médicos? Seria uma bela cerimônia como essa que nos outorgaria a dádiva de sermos guardiões de saúde? Ou seria uma vocação manifestada desde a mais tenra infância? Vocação é a articulação entre chamado e circunstância. Poderíamos querer ardentemente ser médicos, mas não fossem as oportunidades, cá não estaríamos. Por isso temos muito a agradecer a Deus, médico dos médicos, aos nossos pais, que investiram em nossa educação e na nossa formação ética e moral, e todos aqueles que nos serviram de incentivadores. Mas em resposta à pergunta,
posso dizer com toda certeza: não é hoje que nos tornamos médicos, meus amigos. Não é hoje. Hoje apenas ganhamos o certificado e poderemos exercer legalmente a nossa profissão. Mas o saber médico é algo que não se adquire do dia para a noite. Esses 6 anos nos graduaram de maneira paulatina. Um pouquinho médicos já éramos quando tivemos nossas narinas intoxicadas pelo formol nas aulas de anatomia. Quando nervosos, apresentamos o primeiro seminário, lá nas aulas de suporte básico de vida da professora Nazaré. Ainda mais médicos nos tornamos quando finalmente auscultamos um sopro, aquele soprinho, sabe, de uma cruz em 6. Mais ainda, quando acolhemos com todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, as gestantes no pré-parto e fizemos ali inúmeros BCFs. Quando aprendemos a fazer um exame físico completo, no adulto, mas também no recém-nascido. Quando aprendemos a ser comunicadores de más notícias e a oferecer o nosso ombro. Afinal, aprendemos que a ciência é limitada. Podemos curar às vezes, aliviar quase sempre, mas é nosso dever confortar todos os dias. Ser médico é isso, é ser mais humano, ser mais gente com quem é gente. Desses anos passados juntos, fica sobretudo o sentimento de gratidão. Gratidão por cada cadáver desconhecido que nos possibilitou compreender a disposição do corpo humano. Gratidão por cada paciente que confidenciou a nós a sua vida, as suas dores, as suas vitórias, as suas lutas e até mesmo as suas transgressões. Afinal, quantas vezes ouvimos: isso aqui fica só entre nós, tá bom, doutor? Gratidão por estarmos em um ofício que é verdadeiramente útil, mas não só aos outros, mas principalmente útil a nós mesmos. Nós não somos os mesmos que éramos há 6 anos. Gratidão também aos resumos da Thaís. Quem lembra? Nos ajudaram tanto nas vésperas de prova. Gratidão pela cumplicidade nos estágios de internato. Afinal, assim como em toda a grande família, tivemos nossos pequenos problemas. Pudemos compreender que o convívio, às vezes, é difícil. Nessa jornada em que estamos, por vezes temos dúvida do que fazer. Afinal, queremos ser os melhores médicos. Os grandes mestres têm nos aconselhado. Buscar treinamento, buscar competência, mas, acima de tudo, buscar amar os nossos pacientes de todo o coração. Se possível, nos envolver até mais daquilo que era do nosso dever. Nos esforçar por eles. Amar o paciente que é pontual, que nos leva presente, que nos quer bem. Mas amar também aquele paciente que atrasa, que é incômodo, que nos prova até o último segundo. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Queridos colegas, mensagem para vocês. A gente vai ter muitos desafios pela frente. A gente precisa lembrar sempre do poder que a caneta tem. A gente precisa lembrar sempre de lutar na defesa da nossa profissão. A gente precisa lembrar que a medicina, ela carrega o fardo da ineficiência do sistema e que às vezes serve como moeda de troca. Lembremos-nos de não tentar ser apenas pessoas de sucesso, mas sim pessoas de valor. É por isso, meus amigos, que eu gostaria que nesse momento vocês olhassem para o colega do lado e vissem o poder do médico que está ao seu lado e o médico que você vai poder contar o resto da sua vida. Tenho certeza que isso poderá ser levado para a vida toda. Pais, parabéns pelos seus filhos. Vocês que compartilharam as alegrias, mas também as angústias. Que tiveram que conviver com a saudade ao ver aquela cadeira vazia no almoço de domingo. Pais, olhem para os seus filhos. Saibam o quanto eles são gratos. Essa conquista certamente é de vocês. Conviveremos todos os dias com a vida, mas onde há vida, há também a morte. Há dor, mas também há alívio. Enfim, vamos conviver todos os dias com aquelas antíteses que coabitam as salinhas de consultório, os corredores do hospital. Alguns dias teremos descanso, mas serão a menor parte deles, porque em todos os outros teremos trabalho, muito trabalho. Muitos ficarão gratos por nossa ajuda, por nossos cuidados, outros tantos não. Provavelmente, aqueles indivíduos mais simples, mais doentes, mais debilitados, serão que desejarão o nosso bem.
principalmente quando virem aos nossos olhos e nos virem realmente interessados em cuidá-los, em confortá-los, e isso é o que de fato importa. Somente a humanidade que nós carregamos dentro de nós, com a nossa cultura, com aquilo que a gente traz lá de bom da nossa terra, só isso, só essa humanidade toda é capaz de amenizar as dificuldades e as limitações do nosso sistema de saúde. Somente a nossa humanidade é capaz de permitir que exista paraíso, mas não em outro mundo, já aqui nessa terra. Por isso, levemos sempre em conta aquele conselho de Esculápio que ouvimos lá nos primeiros dias de aula. Se te julgas suficientemente recompensado com a felicidade de uma mãe que acaba de dar à luz, com um rosto que sorri, porque a dor passou, com a paz de um moribundo que acompanhaste até o final, se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza de sua existência, então, meu filho, torna-te médico. E assim, senhor presidente, solicito em meu nome, em nome do meu colega Rafael, em nome dos demais formandos aqui presentes, que vossa magnificência se digne a conceder-nos o grau de médicos, para o qual conscientemente nos preparamos. É com muita honra que defiro o pedido. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí à Marina e ao Rafael, oradores da turma, e convidamos neste momento a formanda Louise Beni Stout de Siqueira Costa para que, em nome da turma, proceda o juramento. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte, com boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Prometo. Neste momento, passamos a palavra ao presidente desta sessão, professor Dr. Lester. Na qualidade de presidente dessa sessão solene, convido o Dr. João Guizo Filho a proceder por delegação à outorga de grau aos formandos do curso de Medicina. E neste momento, o professor Dr. João procederá então à outorga de grau. Convidamos o professor Dr. Heitor Germano do Livramento Duker para fazer a entrega dos diplomas aos novos médicos e procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Medicina
turma professor doutor Jean Costa Nunes, para receberem o grau a que fazem jus nesta noite. Começamos então chamando Alessandra Laitarte, natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, filha de Ronaldo de Souza Laitarte e Nara Regina Santos Laitarte. Nessa sessão, confiro o grau de médica para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidas a esse título. Chamamos agora a filha de Luiz Inoue e Lúcia Maria Cruz Inoue, eles que são de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a formanda Aline Cruz Inoue. Aline, confiro no grau de médica. Her body's like the summer. I'm in a trance or something. Her mind is not, no, as sharp as all her diamonds. She must be smoking something. I see her dancing in the streets, sipping champagne on the beach. So expensive when she eats, 'cause she's so fancy. Aline Riffel Schirmbeck, natural de Curitiba, Paraná, filha de Adriano e Carla Schirmbeck. Aline Riffel, confiro-lhe o grau de médica. Nascida em Foz do Iguaçu, Paraná, chamamos agora a filha de Luiz Sérgio de Souza e Olésia Garcia Borges de Souza, a formanda Ana Laura Garcia de Souza. Ana Laura, confiro-lhe o grau de médica. Chamamos a formanda Celina Iscariote Grezana, natural de Chopinzinho, Paraná, filha de José Francisco Grezana e Silmara Salete Iscariote Grezana. Celina, confiro-lhe o grau de médica. Eduardo Vinícius Silva, natural de Mafra, Santa Catarina, filho de Marco e Carla Eleci Silveira. Eduardo, confiro-lhe o grau de médico. You know I want you, sweet devotion, but we're going nowhere. You know I need it, like no
Gabriela Malisca, natural de Capinzal, Santa Catarina, e filha de Aliomar José Açuceno Malisca e Rosalva Zanibone Malisca. Gabriela, confira no grau de médica. Graziele Geraldine Marques, natural de Campo Mourão, Paraná, filha de Lineu Amauri Marques e Maria de Lourdes Marques. Graziele, confira no grau de médica. Isabela Miyazaki Solano Vale, natural de Cascavel, no Paraná, filha de Marcos Vale e Selma Miyazaki. Isabela, confira no grau de médica. Jaqueline Menegatti, natural de Concórdia, Santa Catarina, filha de Adelar Pedro Menegatti e Tânia Maria Menegatti. Jaqueline, confira no grau de médica. De Fernando e Janete Okabe, natural de Curitiba, Paraná, chamamos a formanda Jéssica Mayumi Okabe. Jéssica, confira no grau de médica. A próxima formanda é natural de Pato Branco, no Paraná, filha de Jonas Kolesinski e Márcia Fernandes de Carvalho, Júlia Carvalho Kozelinski. Júlia, confira no grau de médica. She picks him up and tells him beautiful lies again. She come from the Bonera, hills of Santa Teresa, underneath the Redeemer, and the sun in the sky. She come from the Bonera, ask me I beleza, underneath the Redeemer, where the years come alive. A próxima formanda é natural de Tubarão, Santa Catarina, filha de Wilson e Maristela Volpato, chamamos a formanda Júlia Volpato. Júlia Volpato, confira no grau de médica.
Dabroy, natural de Encantado, Rio Grande do Sul, filha de Gildo Dabroy e Maria do Carmo Dabroy. Laura, com filho no grau de médica. A próxima formanda é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, filha de Abraão e Vilma dos Santos, Lilian Pereira dos Santos Borges. Lilian, com filho no grau de médica. A próxima formanda é natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul. É filha de Luiz Irineu de Siqueira e Ledimar Stout de Siqueira. Louise Beni Stout de Siqueira Costa. Convidamos a colaboradora... com filho no grau de médica. Convidamos a colaboradora e mãe da formanda, a senhora Ledimar Stout de Siqueira, para fazer a entrega do diploma. Pictures gone, this place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach Lucas Kinderman, natural de Florianópolis, Santa Catarina, filho de Geraldo Kinderman e Maria das Dores Pereira Kinderman, e convidamos o professor e pai do Lucas, Geraldo Kinderman, para fazer a entrega do diploma. Lucas, com filho no grau de médico. It's only you. Vanin, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, filha de Marcos Antônio Vanin e Ivana Crusser Vanin. Luísa, com filho no grau de médica. I would play this from the start, wrote our names out on the tree. Holding on, forever's arms, oh that innocence, it melts my heart. Hand in hand, through fields of gold, I do the same, even when we get old. Natural aqui de Florianópolis, Santa Catarina, chamamos a filha de Marilando Mastella e Sônia Mastella, a formanda Mariana de Souza Mastella. It's only me, it's only you.
Mariana, confira-lhe o grau de médica. Marina Jesus do Carmo, natural de São José, filha de Edson do Carmo e Margarete de Jesus do Carmo. Marina, confira o grau de médica. A próxima formanda também é natural de São José, Santa Catarina, filha de Ivânio Alves Pereira e Benilde Rodrigues Machado Pereira. Chamamos a formanda Marina Machado Pereira e convidamos o professor doutor Ivânio Pereira para fazer a entrega do diploma. Marina, confira-lhe o grau de médica. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, 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 goes. Marina Rocha Rubini, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, filha de Mariano Rubini Neto e Adélia Maria Rocha Rubini. Wherever she goes, you go, you go, you go, you go, you go, you go, you go. Marina Rocha, confira-lhe o grau de médica. You go, you go, you go, you go, you go. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Marina Tereza Favassa, natural de Concórdia, Santa Catarina, filha de Remi e Nedi Signor Favassa. Marina Tereza, confira-lhe o grau de médica. Natural de Florianópolis, filho de Maximino Krau e Dirce Maria Gasparini Krau, Matheus Krau, que colou o grau antecipado. Receba os aplausos e os cumprimentos dos presentes e dos integrantes da mesa de honra. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, 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 goes. Matheus Machado Lopes Atar, natural de Joinville, Santa Catarina, filho de Alexandre e Larissa Zatar. Wherever she goes, I go. Matheus Machado, confira-lhe o grau de médico. Rio, it's real, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, you go.
Michele Oliveira de Medeiros, natural de Joinville, Santa Catarina, filha de Célio e Edna de Medeiros. Michele, com filho no grau de médica. Pedro Augusto Balarim Seigol, natural de Ponta Grossa, Paraná, filho de Marcos Fernandes Seigol e Sandra Maria Balarim Seigol. Pedro, com filho no grau de médico. Balestreri Trevisol, natural de Caibi, Santa Catarina, filho de Euclides e Marli Trevisol. Rafael, com filho no grau de médico. De Siqueira Franco, natural de Itapira, São Paulo, filha de Sérgio Andrade de Siqueira Franco e Renata de Siqueira Franco. Rafaela, com filho no grau de médico. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filha de Alexandre Rosa de Abreu e Denise Aguiar Fuji, chamamos a formanda Rafaela Fuji de Abreu. Rafaela Fuji, com filho no grau de médico. Roberto de Oliveira Bocardi, natural de Florianópolis, filho de Silvino e Noeli Bocardi. Roberto, com filho no grau de médico. Samir Ahmad Mussa Júnior, natural de Jaguari, no Rio Grande do Sul, filho de Samir Ahmad Mussa e Dora Maria Bertolo Mussa. Samir, com filho no grau de médico.
Raul dos Santos Ferreira Dias e Maria de Fátima da Silva Mundi, aqui de Florianópolis, chamamos Thaís Mundi Ferreira Dias. Thaís, confira no grau de médica. Victor William Soares de Oliveira, natural de Florianópolis, filho de Ricardo e Silvana Carla de Oliveira. Victor, confira no grau de médico. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the silence fill the lonely air. Bom, todos formados agora e uma salva de palmas, então, para todos eles. Parabéns. Dando continuidade a essa solenidade, passamos a palavra agora ao professor doutor Ivânio Alves Pereira para proferir sua mensagem aos seus afiliados. Cumprimentando o professor Lester Marco Antônio Camargo, vice-reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, eu estendo meu cumprimento a todos os membros que compõem esta mesa. Cumprimento os senhores e senhoras presentes neste auditório e, por fim, vocês, alunos. Inicio dizendo a vocês, meus queridos alunos, afiliados, que fui tomado de muita emoção por ter sido escolhido para ninfo desta turma. Entendo que esta homenagem aconteceu com uma resposta à exteriorização do orgulho e da motivação que tenho com a profissão que vocês escolheram. E confirmo esta paixão após mais de 30 anos de carreira médica, quando tenho dito que se tivesse que decidir novamente qual profissão seguir, eu responderia rapidamente: é claro que seria médico. E por que ser médico? Certamente o número de razões é muito grande, mas salvar vidas, ser capaz de prevenir doenças, promover saúde física e mental e conseguir aumentar a sobrevida de um indivíduo traz ao médico muitas emoções. E como já foi dito pelo Dr. Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ser médico é colocar em prática o amor ao próximo. E nós sabemos que a pessoa doente não coloca somente a espera pela cura nas mãos do seu médico, mas também a sua esperança da vida. Muitas vezes volta para casa dizendo aos seus familiares e amigos que está sob a proteção do seu anjo da guarda. E os anjos da guarda são os anjos que, segundo as crenças cristãs, Deus envia ao nosso nascimento para nos proteger durante toda a nossa vida. Não é difícil definir o que faz um bom advogado, um bom engenheiro ou um bom escritor,
podemos dizer que alguém que venceu os processos judiciais mais desafiadores, que construiu os prédios mais arrojados ou que escreveu os melhores livros. Por outro lado, a excelência do trabalho médico é impossível de ser mensurada em poucas palavras. E lhes digo mais, que ainda que muitas virtudes sejam difíceis de ser vistas em um único ser humano, na profissão médica é fácil encontrar tais combinações. Divido a homenagem de ter sido paraninfo desta turma com todos os demais professores do curso de medicina da Unisul, os quais são seus mestres, não somente por terem bons currículos, mas especialmente por terem paixão em ensinar e dividir conhecimento. O professor da nossa escola é o verdadeiro médico, como o ortopedista que imobiliza, opera e engessa, o clínico que diagnostica e trata, o cirurgião cardíaco que verdadeiramente abre o peito e conserta o coração. A vivência clínica de um professor enriquece o ensino teórico ofertado a vocês e permite passar as grandes dicas e os grandes ensinamentos biopsicossociais, os quais os livros, textos e as pesquisas clínicas não abrangem na sua totalidade. E como já foi dito aqui, Coralina disse: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Relembro a vocês, meus alunos, que em dezembro de 1987, aqui estava neste auditório, eu sentado junto aos meus amigos e prestes a me tornar médico, iniciar uma nova fase da minha vida, como vocês hoje, um dia inesquecível e marcante. A medicina e a opção por ser médico na ocasião me fez e certamente fará vocês serem muito felizes. Eu estou certo que serão grandes médicos, não porque irão curar todos os seus pacientes e não porque irão diagnosticar com precisão todas as doenças. Algumas delas têm limites clínicos imprecisos, mas sim porque, acima de tudo, estão preparados para estarem ao lado de seus pacientes, atendendo os seus anseios, as suas dúvidas e temores quanto aos diagnósticos e as respostas clínicas. E posso afirmar a todos aqui presentes que eu vi em vocês muita gentileza, humildade e dedicação para com os pacientes durante os inúmeros atendimentos clínicos realizados no último ano do curso de medicina. E foi para mim muito emocionante ver a confiança que os pacientes já demonstravam em vocês, naquela relação médico-paciente construída por vocês e não por nós professores. Assim, o meu sentimento é de grande orgulho do que serão vocês amanhã, bons doutores, prontos para serem entregues à nossa sociedade. Vocês têm 1000 motivos para estarem felizes, e seus rostos expressam isto aos seus pais e familiares, os quais seguramente estão muito orgulhosos em ter o seu filho ou filha médico, assim como eu, paraninfo e também pai. Finalizo dizendo a vocês, com meu coração aberto e cheio de emoção, que desejo a todos um grande sucesso profissional e uma carreira brilhante. Como professores, de certa forma, enxergaremos vocês sempre como nossos filhotes, mas a realidade é que hoje vocês cresceram e as suas asas estão grandes. Assim, sintam-se confiantes para alçarem os primeiros voos. E sempre lembrem, vocês são capazes de alcançarem os alvos mais distantes e conseguirem êxitos nos seus objetivos, alguns deles que nem mesmo vocês um dia imaginaram. E novamente lembrem o que disse Cora Coralina: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim vocês terão o que colher. E seguindo o nosso dicionário Catarina Maneseis, eu me despeço lhes dizendo: meus queridos abençoados, doutores, não desarrisca nossos nomes dos teus blocos. Nós, professores, estaremos aqui, acompanhando a trajetória de vocês, esperando revê-los logo, não somente como nossos colegas de profissão, mas como amigos de verdade para o resto das nossas vidas. Obrigado.
Muito obrigada, professor Ivânio. Convidamos para vir aqui à frente agora Dr. André Sobieraski dos Santos, que fará a entrega da medalha a professor Dr. Roldão Consone, oferecida pela Associação Catarinense de Medicina. E convidamos também o professor Dr. Irmoto José Forschut, que fará a entrega da medalha de mérito acadêmico Otto Frederico Forschut. O professor Dr. Roldão Consone, médico, fundador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi o primeiro diretor e primeiro professor de clínica cirúrgica. Foi vice-reitor e professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina, patrono da cadeira número 7 da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina. Já Otto Frederico Forschut nasceu em Tubarão, onde em 1892 concluiu os seus estudos iniciais. Em 1910, ele retornou a Tubarão formado com diploma de médico, sendo o primeiro médico tubaronense. Ele era um médico de família, atendia aos cidadãos de Tubarão e também dos arredores que vinham até a cidade em busca de uma melhor medicina. A relação médico-paciente e uma impressionante vocação para a medicina fizeram-no dele muito conhecido e respeitado por todos. Foi qualificado como sacerdote da medicina e apóstolo da caridade. A Unisul criou, então, a Medalha de Mérito Acadêmico Otto Frederico Forschut, a ser oferecida todo o semestre ao aluno com o melhor desempenho acadêmico do curso de medicina. Certificamos, então, que o melhor desempenho acadêmico entre os graduados nesta sessão solene de outorga de grau do Conselho Universitário será para a médica Alessandra Leitart. E os novos médicos formalizam homenagem ao professor Dr. Ivânio Alves Pereira. Convidamos para fazer a entrega a médica Marina Machado Pereira. O professor Heitor Germano Ducker recebe homenagem também e convidamos para fazer a entrega a médica Alessandra Leitart. Convidamos para fazer a entrega da próxima homenagem o médico Victor William Soares de Oliveira, que fará então a homenagem ao professor Jean Costa Nunes.
E para homenagear a professora doutora Thaís Cristina Brancher Sonsini, convidamos a médica Celina Iscariote Grezana. Convidamos a médica Marina Jesus do Carmo para que, em nome da turma, confira o título de amigo da turma. Para receber o título, vamos convidar o acadêmico Rômulo Cabral da Rocha Pereira. Convidamos neste momento o médico Matheus Krau para que, em nome da turma, profira a mensagem aos pais. Solicitamos aos senhores pais que puderem para que fique de pé para receber esta homenagem. Alô. Outro dia observei a construção de um ninho. Vi graveto por graveto, no bico de um passarinho, parecia um engenheiro, tão forte, tão ligeiro, mesmo tão pequenininho. É ali que cada filho vai aprender a cantar, vai ver os raios de sol, ouvir a chuva pingar, até que um belo dia vai provar da alegria de aprender a voar. Eu fiquei ali pensando do que é feito o nosso ninho. Afinal, também nascemos frágeis, feito um passarinho. E os pais, os tios, os avós, do mesmo jeito trabalham, estufam o peito e constroem o nosso cantinho. Enfrentam tudo no mundo para poder nos proteger. Dão para a gente de calçar, de vestir e de comer. E quando o dia chegar, a gente não vai voar, mas já vai saber correr. Vai correr no meio do mundo, vai sofrer, vai sentir medo, ter a alma ferida, mas também vai entender que a estrada a percorrer não é apenas a de ida. O ninho está sempre ali, basta o cabra reparar, que é talvez pelo retorno que a gente aprenda a andar. Que as coisas são diferentes e que às vezes andar para frente também pode ser voltar. Voltar para não esquecer de quem nunca esquece a gente. Para se lembrar do abraço mais apertado, mais quente. Lembrar das aves mais belas, mais bonitas, mais singelas. E também as mais valentes. Vocês, nossos pais. E corremos, viu? E voamos, literalmente como pássaros, recém-saídos do ninho. Nos sentimos adultos feitos, seres práticos, cotidianos, nítidos. Vimos tantas coisas e nos maravilhamos de tudo. Vivemos todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos. Amamos e odiamos, como toda a gente. Seja como for, a medicina de tão interessante que é todos os momentos, pais, só vocês bem sabem que a nós, por vezes, até mesmo nas épocas longínquas vestibulandas, a medicina chegou a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar pulos de ficar no chão,
de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ir ser selvagem, entre árvores e esquecimentos. Mas sempre tivemos refúgio em nosso ninho. Vocês nos ensinaram uma espécie de dever de sonhar sempre. Pois sendo mais que um espectador de nós mesmos, temos que ter o melhor espetáculo possível. Assim, junto com nossos colegas, nesses 6 anos, nos construímos a ouro e sedas, em salas supostas, inventamos palco, cenário, pacientes, diagnósticos, para viver o nosso sonho. Os senhores lutaram quando era fácil ceder. Venceram inimigos invencíveis, negaram quando a regra era vender. Sofreram a tortura implacável, romperam a incabível prisão, voaram no limite improvável e alcançaram o inacessível chão. Não se importaram em saber se os obstáculos eram terríveis demais ou quantas guerras teriam que vencer por um pouco de paz. Aqui, vejo no rosto de cada um que valeu a pena delirar e morrer de paixão. Nos rostos que aqui não vejo, mas sinto, só resta a saudade. Aos pais ausentes que por diversos motivos não puderam estar aqui, dedicamos a nossa batalha, o nosso diploma e as nossas lágrimas. A essas pessoas que foram do desconhecido ao eterno, gostaria que estivessem ouvindo essa mensagem nesse momento. Queria dizer-lhes que talvez no primeiro toque, no primeiro olhar, talvez na primeira vez que ouvimos você falar, que seguramos a sua mão, recebemos atenção, pequenos, recém-nascidos, não tivemos consciência e essa nossa inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou nosso olhar. Passamos a lhe conhecer e passamos a lhe admirar, e muito observador observamos que o amor é algo que se constrói. Ali tínhamos percebido que você, desconhecido, já era nosso grande herói. Sempre pensamos que o tempo não vai parar, mas um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez sim, o tempo parou. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade e que faz o que era saudade se transformar em eterno. Somos metade de você, pai, metade de você, mãe. Não somos nada além do que vocês construíram. Muito obrigado. Listen
was when I ruled the world. O dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Parabéns também a todos os pais. Estamos nos encaminhando para o final desta solenidade e com a palavra agora o professor Lester, presidente desta sessão solene do Conselho Universitário, e ele vem até aqui para proferir o seu discurso, protocolar e declarar o encerramento dos trabalhos desta noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma satisfação para mim presidir essa sessão solene de colação de grau em nome do nosso magnífico reitor, Maurílio Luiz Herth. E assim, saudando o excelentíssimo Dr. Marcelo Lemos dos Reis, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, estendo os meus cumprimentos a todas as autoridades componentes da mesa e deste recinto, aos familiares e amigos dos novos médicos, aos professores e funcionários da Unisul, aos estudantes e à imprensa aqui presente. Dito isso, parabenizo os novos médicos pela conquista. Conquista essa que todos nós, professores e funcionários, temos acompanhado ao longo dos anos. Tenho certeza que todos os professores do curso de medicina que lecionaram para vocês ao longo desses anos de faculdade foram testemunhas vivas da luta diária e incessante, dos esforços e dos amigos que se fizeram. Homenageio também, de maneira especial, os pais dos formados aqui presentes e aqueles que, por um motivo ou outro, a vida não permitiu dividir esse momento. Todos vocês participaram do que hoje eles são e com toda certeza querem tomar parte do que eles sonham ser. Essa festa só existe porque vocês, diariamente, deram o apoio e a segurança necessária para que seus filhos hoje, meritoriamente, possam compartilhar deste momento de alegria. Parabenizo também todos os funcionários e professores da Unisul que, ao longo dos seus 54 anos de história, transformando a vida de mais de 150 mil estudantes, promovendo o desenvolvimento sustentável de toda uma região. Trata-se de um verdadeiro compromisso com a sociedade e, nesse sentido, apenas na área da saúde, destaco os mais de 47 mil consultas e procedimentos realizados na Policlínica de Palhoça apenas em 2017. Trata-se de importante espaço de estágio para os nossos estudantes, que acaba por estreitar os laços entre a Unisul e a comunidade, especialmente pelo atendimento humanizado e competente. E isso, entre tantos outros motivos, nos orgulha de fazer parte da história da Unisul e a faz ser uma universidade verdadeiramente comunitária. Não tenho a menor dúvida que este modelo comunitário, pioneiro no Brasil, fez resultar um dos melhores índices de desenvolvimento do país, ocupando Santa Catarina o segundo lugar em número de matrículas no ensino superior. E nesta relevante missão, contamos, é claro, com valorosas pessoas que se dedicam incansavelmente à nossa causa. E aqui o meu reconhecimento ao professor Zacaria, pela excelente e inovadora gestão que vem fazendo junto à direção do campus, ao professor Ivânio aqui, duplamente, os parabéns, por ser o paraninfo dessa turma e também pai de uma formada, professor Heitor, patrono, professor Giano, de turma,
Meus parabéns, então, a todos os professores, funcionários da Unisul, que nos seus afazeres do dia a dia permitem a existência e a continuidade da Unisul. Ainda minha gratidão ao professor João Guizo, pela brilhante e inovadora gestão que vem fazendo à frente do curso de Medicina, professor, desde a sua origem. Não é à toa que os estudantes aqui formados têm alcançado êxito nos programas de residência médica em todo o país, bem como têm se destacado profissionalmente. Não tenho dúvida de que o seu trabalho, professor, juntamente com a sua equipe e este qualificado corpo docente, é a causa geradora mais importante para que o curso de Medicina da Unisul seja um dos melhores cursos do país. Registro também o relevante papel cumprido pelos parceiros e entidades da sociedade e do Estado. Aqui os meus agradecimentos especiais aos doutores Marcelo dos Reis, Nelson, Anastácio, Alexandre, Irmoto, André e Marcelo Ostrovski. Não poderia deixar de agradecer também ao Centro Acadêmico de Medicina, na pessoa da sua presidente, Dara Santin de Souza, e toda a sua equipe que tanto se esforça para fazer com que a Unisul seja uma segunda casa para todos os acadêmicos de medicina. E, diante dos belíssimos discursos proferidos pelo professor Ivânio, pelos oradores da turma Marina e Rafael, e ainda pela tocante mensagem aos pais do Mateus, olhando para o rosto desses jovens que logo irão adentrar no mercado de trabalho, pelo convívio que tenho com os meus alunos já há 19 anos e pela minha vivência profissional, não posso deixar de lembrar de um dos ensinamentos que levo sempre para a minha vida e que gostaria, humildemente, de compartilhar com esses novos médicos aqui presentes. Trata-se de um questionamento feito ao filósofo, matemático e pacifista Bertrand Russell, lá na década de 1950, se ele teria algum conselho para a geração futura. Uma das suas respostas foi a de que, sob a ótica intelectual, quando estamos a estudar um assunto ou considerando alguma filosofia, devemos nos perguntar: quais são os fatos? Na lógica de Russell, já mencionada antes, este é um fato que deve ser considerado, abstraindo nossos sentimentos com o que gostaríamos que fosse a realidade. Partindo então dessa premissa, com uma possibilidade concreta, podemos adotar duas posições, uma pessimista e outra otimista. A primeira, pessimista, tratada por Byung-Chul Han, que gerou nesse filósofo coreano o que chamou de sociedade do cansaço, passamos de uma sociedade disciplinar, já mencionada e tratada por Foucault, para uma sociedade de desempenho e produção, e pior, pela pressão pela produtividade. Isso tem colaborado, acredito eu, leigo que sou na matéria, para que a depressão seja considerada a doença do século XXI, uma verdadeira epidemia que alcança 1 a cada 5 pessoas no mundo todo. De maneira semelhante, ainda nessa visão mais pessimista, preocupado com os efeitos sobre os relacionamentos entre as pessoas, o sociólogo polonês, falecido no início do ano passado, Zygmunt Bauman, declarava que vivemos em um tempo em que escorre pelas mãos, um tempo líquido em que nada é para persistir. Nada há de tão intenso que consiga permanecer e se tornar verdadeiramente necessário. Tudo é transitório, não há observação pausada daquilo que experimentamos. É preciso para tudo fotografar, filmar, comentar, curtir, mostrar, comprar e principalmente comparar. O desejo parece habitar a ansiedade e se perde no consumismo imediato. A sociedade está marcada pela ansiedade. Reina uma inabilidade de experimentar profundamente o que nos chega, o que importa é poder descrever aos demais o que se está fazendo. Em uma visão oposta, relembrando a lição do professor de História Yuval Harari, em seu best-seller Sapiens, ao explicar o sem número de atividades e conhecimentos que os nossos antepassados deveriam possuir para sobreviver, poderíamos concluir em uma talvez simplista comparação que essa geração de hoje vai saber sim encontrar e desenvolver novos caminhos para superar esses desafios que ela mesma criou, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. E daí que eu gostaria de fazer 2 considerações acerca dessas possibilidades. Quanto à questão profissional, provavelmente a mais impactante no momento atual desses novos médicos, independente da vertente que adotarmos, otimistas ou pessimistas, eu tenho a crença que a educação pode mudar a sociedade e que todos aqueles que têm voz na definição do futuro de suas empresas, sociedades, países, universidades, estão buscando fomentar o aprendizado para o desempenho de atividades mais complexas e que demandam maior capacidade cognitiva, de flexibilidade, de criatividade e de colaboração. Logo, a sociedade saberá vencer mais esse obstáculo, dentre tantos outros que já foram enfrentados na sua história da humanidade. E já para vocês, novos médicos, se me permite dizer, procurem por oportunidades.
Procurem por crescimento, procurem por impacto, procurem por missão. Construam suas habilidades, não seu currículo. Avaliem o que vocês podem fazer, não o cargo que darão para vocês. Façam trabalho de verdade. E se é certo que o sucesso financeiro depende, da grande maioria das vezes, do grau de instrução das pessoas, não é certo que ele traga a felicidade e a realização como pessoa, pois a formação disso, asseguro-lhes, é um processo bem mais complexo e com muito mais variáveis. E se me permite um testemunho ainda, dentre as variadas funções que já exerci na vida, a de professor certamente é a que mais me traz sentimento de realização. E nesse sentido, isso ocorre cada vez que vejo ou percebo o reconhecimento pela minha contribuição na vida profissional dos meus alunos. E quanto ao segundo, isso é o lado pessoal, o que sei é que nessa vida o que vale não é o que parecemos ser, mas o que somos em nossa essência. O que no fundo vale é a relação que construímos com as pessoas ao nosso redor, quer seja na família, na vida social ou no trabalho. Procurem aproveitar cada minuto de convivência junto aos seus amigos e familiares. Não tenho dúvida de que daqui a alguns anos vocês desejarão ter passado mais tempo com seus filhos, ter dito para os seus amores e amigos que vocês os amavam com mais frequência e ter tido mais chances de abraçar seus pais e avós, dizer a eles o quanto vocês os apreciavam antes da morte deles. E por fim, aprendi a duras penas que existem dois tipos de pessoas nessa vida: os que ajudam e os outros. E estes últimos, infelizmente, mais numerosos, se dividem entre os indiferentes e os que ajudariam se tivessem tempo. Mas eu peço a atenção de vocês, é claro, para aqueles primeiros, os que ajudam, pois tenho a certeza de que é esse tipo de profissional que vocês tanto anseiam ser. E assim, resumidamente, fugindo de relatos afetos à minha formação jurídica, e estamos numa formatura de medicina, me encaminhando para o fim da minha fala, peço uma última atenção e paciência dos novos médicos. E trago à baila um episódio narrado por um escritor e médico, José Camargo, que se passou com uma de suas pacientes. O fato se deu com a família Oviedo, moradora de um bairro pobre de Córdoba. Quando nasceu o segundo garoto, os pais já estavam muito ocupados com a doença do primeiro e souberam então que os dois eram portadores de fibrose cística, uma doença que, você sabe, se caracteriza principalmente por repetidas infecções das vias respiratórias e que pode culminar com a morte precoce do paciente, o que acabou ocorrendo com os dois meninos antes dos 10 anos de idade. E ao se descobrir grávida outra vez, e mais do que isso, ao saber que teria gêmeas, a mãe agradeceu a Deus a compensação pelas perdas tão recentes e sofridas, mas a provação estava só começando. Isso porque quis o destino que 2 anos depois do nascimento de duas lindas loirinhas, a sina genética tenha se abatido sobre as duas, pois ambas apresentaram o mesmo diagnóstico dos irmãos falecidos. A dor se espalhou pela vizinhança numa tal consternação a ponto de poucos conseguirem visitá-la. Tal foi o efeito que toda a cidade e o país se moveram em um movimento de arrecadação de recursos e autorizações judiciais para virem ao Brasil em busca da salvação do que lhe restava dos filhos. E foi assim que chegaram à Santa Casa, em Porto Alegre, em busca de um transplante pulmonar que só pôde ser oferecido, infelizmente, a uma delas, a chamada Maribel, pois a Marisol tinha uma carga de anticorpos que resultou na ausência de doadores compatíveis, vindo também a falecer. Exitoso transplante de Maribel, alguns anos depois, em uma visita de rotina pós-cirurgia, na bagagem a menina trazia, além do encanto de viver, uma história de solidariedade. Isso porque Maribel havia ficado impressionada com o desespero de Valentina, uma adolescente chilena que implorou a então presidente Michelle Bachelet por uma morte assistida, porque já não suportava mais sofrer da fibrose cística que havia levado à morte o seu irmão. E assim se deslocou por mais de 1000 quilômetros para Santiago, no Chile, para levar o seu exemplo de vida, relatando que havia perdido não só um irmão, mas 3. Depois de um fim de semana de conversas entre as duas, Valentina anunciou que não queria mais morrer e deu início aos testes de compatibilidade. E após contar essa história ao doutor, em sua ida para Porto Alegre, ele lhe perguntou: e o que levou você a tomar essa atitude corajosa e despojada, sem saber se seria aceita? Ao que ela respondeu: é que eu não consigo ser feliz sozinha. Então, meus caros médicos, que vocês sejam como a Maribel, estejam entre os que ajudam, levem sempre consigo a humanidade
e, acima de tudo, sejam felizes. Mas não guardem a felicidade só para vocês. Dito isso, celebrando a alegria deste momento de conquista, desejamos a todos os formados e aos seus familiares, a todos os professores, funcionários e gestores da Unisul, bem como as autoridades e convidados aqui presentes, dias de muito sucesso e felicidades. E assim, com muito orgulho, dou por encerrada esta sessão do Conselho Universitário. Uma boa noite a todos. Makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. What makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole.